Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura na nova temporada de 2022 e poder contar com a sua companhia. Deixe o outono fazer parte da sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos seguir juntos nas trilhas da literatura, tendo esse referencial de prazer como os caminhos da leitura. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock, desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. Quem lê tem uma visão diferenciada do mundo. Quem lê fala melhor, se expressa melhor, tem um nível, uma gama de vocábulos melhores, assim, de conseguir falar, de conseguir se expressar. Fora a criatividade, né? Fora a visão que a gente tem das coisas. Enfim, eu acho que quem lê só tem a ganhar. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. E para falar sobre projetos que incentivam várias leituras, para a entrevista desta edição, nosso convidado é Anderson Valfré. Anderson é coordenador do projeto Transver Poesias, que comemora 8 anos de atividades no mês de abril, com a realização de intervenções poéticas em nível nacional, previstas para acontecerem em aproximadamente 80 cidades em vários estados brasileiros. Arte e literatura na veia. É que a gente não se acostume, como diz a Marina Colasanti. Não se acostume. Busque transver o mundo, como diz o Manuel de Barros. O que é transver? É mudar a forma que a gente olha para a sociedade. Porque a gente tende a se acostumar na forma que a gente olha. E é aí que acaba surgindo o preconceito, que acaba ficando as nossas limitações. Então a arte, a literatura, ela vem para ampliar e fazer com que a gente reconheça, né, as nossas mediocridades, vamos dizer assim, as nossas incapacidades. Então que a gente possa romper isso. Se permita a mudar aquilo que não te faz bem e também que não faz bem quem está ao seu entorno. Porque quando a gente melhora também a própria sociedade. Então eu falo isso porque é o que eu busco fazer desde que eu comecei a envolver com arte e refletir também sobre a vida e sobre a existência. Então é isso. Consuma literatura, consuma poesia e se permita a ser um ser melhor para você mesmo primeiramente. É seguindo juntos com as palavras de Anderson Valfré que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, na sequência dessa temporada de 2022, vamos persistir na ideia de colocar a leitura na nossa agenda diária. O que é muito importante, criar vínculos com os livros, esse nosso agradável companheiro de viagem. Então vamos seguir as sugestões de nossa convidada na nossa dica de leitura desta edição. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo. Tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos.
Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. Bem, espero que você coloque essas dicas em prática e seja útil. Na nossa dica de livro, vamos sugerir uma leitura papo cabeça. Pode rodar a dica. O próximo livro é aquela coisa que eu gosto bastante, muito tapa na cara da classe média brasileira, e é esse livro aqui do Gessé Souza. Gessé Souza, todo mundo conhece, que é o cara que escreveu A Elite do Atraso, que fala exatamente como a sociedade brasileira funciona. Nesse livro aqui, ele está incrivelmente maravilhoso, falando exatamente sobre a classe média, suas histórias, seus sonhos e ilusões e sua realidade, né? Como as pessoas muitas vezes não se veem, não se enxergam, basicamente é isso. E aí é que ele fala quem somos, de onde viemos, o que pensamos e o que sonhamos. Em seu mais recente, ambicioso e aguardado trabalho, Gessé Souza traz uma reconstrução histórica e social da classe média brasileira que você nunca ouviu nem leu em nenhum outro lugar. Com um panorama histórico inédito, você vai conhecer as origens dos seus valores morais e desvendar os mecanismos de poder invisíveis que há tanto tempo manipulam a classe média e mantêm sua docilidade frente a uma exploração pela elite. É porque assim, a classe média não tem muito bom senso no Brasil, né? Geralmente, se você não é essa classe média, então não tô falando com você. Mas, no geral, é isso que acontece. A classe média se enxerga muito como elite, enquanto claramente não é. Faz parte da classe trabalhadora, embora não se veja, né? Porque se ganha um pouquinho mais, acha que não é. Falei aqui de consciência de classe, vocês podem dar uma conferidinha naquilo que eu acho sobre isso. E não era sobre esse livro que eu tava falando, mas esse livro também vem a calhar para esse assunto. É o primeiro livro inédito desse autor, depois da Elite do Atraso, e ele é dividido em A Moralidade da Classe Média, A Construção da Classe Média Brasileira e Trajetórias de Vida. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer uma iniciativa muito bacana de uma professora de Linhares que está dando o que falar, literatura na veia. O pequeno Tarso, de apenas 10 anos, é aluno da Escola Municipal Antônio Fernandes de Almeida, aqui em Linhares. E hoje ele é apaixonado pela leitura. Ano passado, muito tempo atrás, quando eu tinha feito esse projeto, eu não sabia ler direito, mas eu acho que eu sabia escrever, mas também não muito direito. Aí a tia começou a fazer videochamada com meus amigos e a gente começou a aprender com o livro. Essa paixão surgiu de um projeto elaborado no início de 2020 pela professora Fabiana Honorato, que tinha o desejo de fazer com que seus alunos tomassem gosto pela leitura. A solução foi fazer videochamada com os alunos. O projeto de leitura desenvolvido pela professora Fabiana foi pensado para ser feito de forma presencial, mas devido à pandemia de Covid-19, precisou ganhar um novo formato, mas sem perder a sua essência. Com a conversa que eu tive com os pais vinham pegar os livros junto com as APNPs, né? Que eram as apostilas pedagógicas não presenciais, e a gente ia fazendo esse trabalho. Eles liam o livro, a gente fazia roda de leituras, tinha as atividades nas APNPs em cima do que eles liam no livro, eles contavam, a gente fazia, cada um lia um pedacinho do livro, o que entendia, então deu para fazer muito debate em cima de bastante livros. Tarso sonha em ser soldado quando crescer, ou lutador de jiu-jitsu. Ele ainda não sabe. A imaginação é o limite, mas o que ele tem certeza é que ler bastante, estudar muito, ainda é o caminho. Ele contou um pouco sobre o último livro que leu, inclusive. Eu estou lendo Os Pequeninos.
fala sobre um homem que ele estava em um navio, só que o navio dele afundou, só que ele conseguiu sobreviver e ele foi parar em uma ilha. Nessa ilha tinha um monte de pessoas pequenininhas, e aí as pessoas amarraram ele, achavam que ele era um monstro, só que não. Aí eles prenderam esse homem e foi isso, aí começaram a gostar dele. Porque uma vez o castelo do rei, dos pequenininhos, pegou fogo e esse homem ajudou, eles começaram a gostar dele. O desenvolvimento das crianças é nítido. As crianças fizeram um relato escrito junto com os pais. E nesse relato, os responsáveis do Tarso falavam, né, que o Tarso, quando chegou para a gente no início do ano, era uma criança que não lia, uma criança que não estava totalmente alfabetizada, e ao final do ano ele já estava na letra cursiva, alfabetizado e gostando. Tanto que o pai dele passou a comprar livros para ele, porque ele não gostava tanto de ler e passou a gostar. O projeto ganhou o nome A Leitura é uma Porta Aberta para Novas Descobertas e está na semifinal do Prêmio Professor Transformador, sendo destaque a nível nacional entre os vários projetos inscritos. Que o incentivo à leitura é muito importante, né? Abre horizontes para todos. E eles vão alçar novas coisas, porque muitas vezes o aluno fica ali, eu não tenho condição, mas a escola tem condição às vezes de ter um livro para poder emprestar para a criança, né? Então eu acho que abre muito horizonte para a criança, é um universo muito grande, né? Tanto na leitura como na escrita. É seguindo juntos nas trilhas da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Anderson Valfré. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, mais uma vez, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da TV 5 de Linhares o Anderson Valfré, uma das lideranças mais expressivas, né, do movimento literário e cultural que acontece aqui no Espírito Santo, coordenador do projeto Transver Poesias, que está completando 8 anos de ações com muita intensidade, inclusive durante a pandemia, de ações pela plataforma virtual. Ô Anderson, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura, cara. 8 anos, hein, Anderson? Que bacana. 8 anos, Pereira. E estamos aqui com essa parceria já tem anos, né? Exatamente, Prazer sempre retornar a casa aí, dar um abraço aí aos telespectadores que estão acompanhando a gente. Prazer estar aqui para falar do projeto, cara, completando 8 anos e agora em nível nacional. Em nível nacional. Fala um pouquinho antes da retrospectiva, assim, de forma breve. Como é que começou? Tem aquela ação que vocês fizeram aqui nos primeiros momentos das garrafas com a poesia e tal. Faz uma retrospectiva para que nosso telespectador relembre disso. Perfeito. O projeto ele nasce de um contato que eu tenho com o poeta Manuel de Barros. O poeta Manuel de Barros vai dizer: o olho vê, a mente revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E é daí que nasce a ideia de transver. E a ideia que eu cheguei de transver o mundo foi com poesia em garrafas. São garrafas long necks. Cada garrafa vem com um poema na parte externa. A gente prepara essas garrafas e pendura em espaços externos. Postes, árvores, placas, lixeiras, né? Aonde der para pendurar, a gente pendura e deixa essas garrafas disponíveis para as pessoas lerem e levar para casa gratuitamente. Comecei esse trabalho em 2014 sozinho, com essa intenção de levar a poesia, estimular a escrita, a leitura e também reutilizar as garrafas long necks e os jornais. E desde então foi sucesso desde a primeira vez que eu fui para a rua. Fui sozinho e o projeto foi recebendo convites, foi entrando pessoas e hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas na coordenação geral do projeto Transver. Nós já chegamos em 13 estados do país, já distribuímos
8.650 garrafas no Brasil e em outros 6 países, né? Já recebemos 2 prêmios com esse projeto, troféu Green Nation em 2018 no Fórum Mundial da Água e também um prêmio de jovens empreendedores sustentáveis pela União Europeia do Brasil em 2019. Então é um projeto de longa estrada. Em 2019 nós fizemos a primeira intervenção poética nacional. E uma coisa importante de dizer, né, Pereira, que desde 2016 começa esse movimento da gente receber poemas para colocar nas garrafas. Porque quando eu comecei, eram poemas meus, né? Era uma coisa sozinha. Como é que funciona? Eu ia te fazer essa pergunta. Como é que funciona essa participação das pessoas? A pessoa que quer ter um poema divulgado na garrafa, como é que está funcionando isso, Anderson? Bom, aí ela tem que acompanhar o projeto. Anualmente a gente solta o edital para receber os poemas, né? O ano passado e esse ano a gente não soltou o edital, por quê? Porque em 2020 a gente lançou o edital, recebeu 2.400 poemas para a gente fazer a nossa segunda intervenção poética nacional. Mas como todo mundo sabe, a pandemia revirou tudo. Exatamente. Né? Então a gente teve que arquivar essa proposta e agora a gente está em processo de produção para executar a nossa segunda intervenção poética nacional. Então esse ano não vai ter edital, mas para o próximo ano a gente vai ter edital sim. Mas durante a pandemia o projeto não ficou parado, né, Anderson? Não mesmo. Faz uma retrospectiva aí do que vocês fizeram durante a pandemia. Bom, congelamos essa proposta, né, em 2020, ficamos ali na expectativa porque o evento ia acontecer em abril e foi no final de março decretado o lockdown e tudo mais, aquela questão. Exatamente. Então a gente teve que congelar e ficar aguardando ver o que ia acontecer. Bom, quando chegou ali em junho, a gente viu que não ia dar para fazer mais em 2020, a gente começou a pensar em propostas de eventos online e com isso surgiu a ideia do FloTP, que já até mencionei aqui sobre esse evento na edição que eu tive aqui anterior, que é o Festival Literário Online da Transver Poesias. A gente fez 5 edições. Que foi feito em? Online, que consiste em trocas de leitura. Né? O último aconteceu em dezembro do ano passado agora. Que nós divulgamos aqui. Foi divulgado aqui. Sim, para a literatura. E além do FloTP, Pereira, a gente fez o Sarau Interativo ano passado online, a 4ª edição, e fizemos a primeira edição do Festival Caminhos, que é uma produção que ocorre em Ouro Preto, Minas Gerais. Então a gente fez esses 3 principais eventos aí ao longo da pandemia, considerando que o FloTP teve 5 edições e agora a gente está produzindo uma plataforma online, um aplicativo para o nosso FloTP, que vai ser um match de leitura, onde que as pessoas vão marcar trocas de leitura. E agora, com a segunda intervenção poética nacional, é a nossa retomada de eventos físicos com o projeto. Eventos presenciais. Presenciais, né? Exatamente. Ô Anderson, e aí falar um pouquinho, né, da sua produção literária. Qual a diferença do Anderson de 8 anos atrás para o Anderson de agora em termos de produção literária? O que você tem produzido? Você comentou numa entrevista anterior que existia a possibilidade de você publicar seu primeiro livro. Como é que está isso? Para a gente falar, então, desse novo momento do projeto dos 8 anos. Eu estava até assistindo uma reportagem mais cedo, de 2014, feita pela Assim, foi uma das primeiras, acho que a primeira reportagem que a Assim fez do Projeto Transver, nem tinha nome na época. Nem tinha nome, então vendo aquela... A TV Sim, que hoje é Rede Sim de televisão. A TV Sim, exatamente. Eu lembro dessa matéria com você. Eu não sei se a gente já se conhecia nessa época, mas eu consegui o contato na época que fizeram essa reportagem. Então o projeto cresceu muito de lá para cá. Eu, naturalmente, cresci muito com o amadurecimento do projeto, né? E o alcance do projeto, literariamente falando, a gente vai distribuir em torno de 3.000 poemas, né, de pessoas do Brasil inteiro, vão ser em torno de 7.000 garrafas compartilhadas. E claro, eu também fui aperfeiçoando a minha escrita, estudando cada vez mais até concluir minha faculdade. E o meu livro autoral, só meu, ainda não saiu. Está em elaboração, mas eu lancei um livro ano passado, uma peça de teatro com o grupo de teatro Coletivo Percepção, que eu faço parte. A gente lançou a peça O Choro, que está disponível em PDF e-book pela Amazon, e a gente já está escrevendo o segundo livro. Agora, o meu livro de poemas eu estou construindo com calma. Daqui uns 2 anos, talvez ele saia do forno. Quando completar 10 anos do projeto, né? Por aí. Ô Anderson, abril, né? Esse mês que completa 8 anos,
Isso, dia 13 de abril. 13 de abril. É a fundação do projeto. Conta para nós, telespectador, Anderson, como é que vai ser a programação dos 8 anos? A programação, então, a nossa segunda intervenção poética nacional traz, né, como temática as veias populares da poesia brasileira por 2 aspectos. O primeiro, porque nós temos poemas de autores diversos e a gente busca valorizar a forma de escrita, não é alterado, não é cobrado uma temática específica no edital. E além disso, a gente está homenageando o centenário da Semana de Arte Moderna com o evento, porque ele vai ocorrer em todo o território nacional. O evento vai estar ocorrendo em 25 estados, né, em 80 cidades, vai ser em torno de 84 intervenções acontecendo entre o dia 10 e o dia 17. A gente vai compartilhar em torno aí de umas 7.000 garrafas gratuitamente para a população brasileira. Aqui no Espírito Santo, Pereira, a gente vai ter 3 intervenções em Linhares, vão ter 2 em São Mateus, vai ter uma em Soretama, vai ter uma em Vitória, vai ter uma em Guaçuí, vai ter uma em Cachoeiro de Itapemirim. Em Minas Gerais, a gente tem Cidade a rodo, São Paulo a rodo, Rio de Janeiro capital, Niterói, Pinheiral, aí a gente vai para Bahia, tem muitas cidades também, enfim. Quem quiser, a nossa programação já está sendo postada nas redes sociais da Transver Poesias, né, tanto Facebook quanto Instagram, é só procurar @transverpoesias, igual está na minha camisa aqui, ó. E vai sair agora, início de abril, a nossa aba dentro do site da Transver com a relação completa de todas as cidades, né? Então, por exemplo, talvez você mora numa cidade que não vai ter, mas você conhece alguém que mora em uma dessas cidades, porque são 80, né, pelo país. Como então, é que você está fazendo essas amarrações, Anderson? A amarração funciona assim, meu amigo. A gente trabalha com o trabalho em rede, ele funciona assim. A gente busca parceiros e esses parceiros a gente trata como representantes locais. A gente passa a orientação ao representante local e ele desenvolve isso na cidade dele. E esse representante local pode ser qualquer pessoa que tiver interesse em fazer. Ok. Desde um normalmente professor... uma rede de voluntários. Isso, normalmente, porque o projeto não conta com fins, né? Não contamos com patrocínio, o aniversário da Transver, infelizmente. Buscamos, mas não conseguimos. Mas a gente busca parcerias. Então, o professor ou professor que faz lá com a turma de alunos, uma academia de letras, um grupo de artistas, e assim a gente vai. O foco é sensibilizar uma pessoa e a partir dali ela monta uma equipe com mais 3, 4 pessoas e faz a ação acontecer. E claro, à distância, Pereira, a gente manda um vídeo explicando como preparar a garrafa, dá toda a orientação para que a pessoa se sinta, digamos, ali com a competência em conseguir executar o trabalho. Porque muitas das vezes a gente lida com pessoas que nunca fez esse tipo de trabalho, né? Um trabalho manual, artesanal, urbano, né? Que você vai lidar com o público na rua. Então, algumas escolas vão fazer dentro do pátio da escola também. Então, o nosso lema é que a poesia chegue para as pessoas. Então, a gente busca se adequar também à realidade de cada cidade. De cada local. Então, por exemplo, tem cidades que a intervenção vai acontecer dentro de um evento daquela cidade. Isso em Belém do Pará vai acontecer, tem outras cidades que vai acontecer, tem cidades que vão fazer um evento por conta da ação. Né? No Nordeste a gente vai ter cidades que vão fazer saraus, no Mato Grosso também vai ocorrer a mesma coisa, por conta da intervenção. A intervenção está estimulando que as pessoas se reúnam para declamar poesia, para lançar livros e etc. Obrigado, Anderson, mais uma vez, pela participação no nosso programa Sim para a Literatura. Agora a gente pode apertar a mão, né? Agora pode. Sem outros medos, né? É isso. É no passo a passo dessa caminhada literária que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.